Pera aí. Gente, o Pedro não tem que ficar tocando, tá? Tá. Sim. Aí você poderia fazer a lista, Fer? Faço, lógico. Obrigada. Então vamos lá, né? Começou. Então vamos, neste momento, vamos acalmando os nossos corações, vamos nos conectando com a espiritualidade maior, com os amigos espirituais, para podermos dar início aos nossos estudos. Que neste momento a equipe que sempre nos ajuda possa estar conosco, intuindo cada um de nós para um grande aprendizado, que nós também consigamos transmitir tudo aquilo que a gente sabe, para que todos que ouvirem esta aula, que todos que ouvirem isso, possam também aprender, possam também sair esclarecidos. Que nós estejamos conectados em pensamento, que assim seja. Então vamos lá. Deixa eu estar aberto aqui. A parte do Evangelho. Começamos um capítulo novo, né? Bem-aventurados aqueles que são mansos e... Não, peraí. Aqueles que têm os olhos fechados. Isso, não, tudo bem. É que eu já tinha marcado o próximo. Já. Sim. Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Isso mesmo. Tá aqui, ó. Eu li, você vê, Marli. Eu li isso aqui. Né? Já ia caducar de novo. Bom. Deixa eu colocar meus olhos. Me deu um nó aqui agora. Tá difícil, hein? Vamos lá. Então, item 20, bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Vianney, Cura de Ars, Paris, 1863. Ele fala assim: meus bons amigos, por que me chamastes? Será para que eu imponha as mãos sobre esta pobre sofredora que está aqui e curá-la? Que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a visão e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram anunciadas devem ser atribuídas apenas ao Senhor, Pai de todos nós. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei com que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Que minha carne seja castigada, se for preciso, para que a minha alma se eleve até vós, com a brancura que tinha quando a criaste. Após esta prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também a cura que pedistes apenas timidamente, como recompensa ao vosso devotamento. Gostaria de fazer uma pausa aqui nessa parte, porque, primeiro, né, a gente não jamais julgo aquela pessoa que esteja doente, em sofrimento, né, e que pede uma cura. Jamais, porque só quem passa por uma doença sabe o que é a doença. Então, não julgo. Mas o que ele disse aqui é muito importante. Por quê? A
às vezes, né? Às vezes não, sempre, né? Algumas coisas ruins que acontecem para nós, no nosso imediatismo aqui na Terra, a gente costuma ou ficar se rebelar contra Deus, né? Ah, é porque que eu, né? Ou então, por outro lado, pedir a cura. Mas vai lá, vamos lá. Por que será que alguém tem alguma coisa, tem algum problema? Várias razões. Nem sempre é um motivo de uma encarnação anterior. Pode ser dessa encarnação, né? Mas, supondo que seja da encarnação anterior, ah, na verdade, e nós fizemos alguma coisa muito ruim, nós vimos para essa vida nova, essa reencarnação, com a vontade, com o desejo de harmonizar aquilo que nós fizemos de ruim, né? Seja lá o que for, seja um assassinato, um roubo, uma calúnia, sei lá, qualquer coisa que possa ter desarmonizado o universo, vamos dizer assim. Nós percebemos o mal que causamos e falamos, não, peraí, eu quero, eu não gosto da palavra pagar, né? Eu quero reharmonizar o universo, eu quero fazer com que as coisas voltem aos eixos. E aí, várias coisas se pedem, né? Nascer cego, nascer mudo, ter uma doença, sei lá. Só que quando a gente chega aqui na Terra, a gente esquece desse compromisso, né? A gente esquece desse compromisso e aí a gente se rebela, a gente pede a cura. Mas veja, gente, experiência própria. Será, cada um pensando naquilo que tem de doença, de problema físico, seja lá o que for. Pensa bem de forma sincera. Será que se eu não tivesse isso, eu não agiria de forma errada em algumas situações? Será que essa doença, esse problema que eu tenho, não me impede de cometer coisas erradas? Né? Então, experiência própria, gente. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas isso é uma experiência pela qual eu estou passando. Eu estou passando. É uma coisa que faz com que eu repense as minhas atitudes para que a situação não piore, né? É uma coisa muito íntima minha. Um dia eu conto. Um dia que não estiver gravando, eu conto. Mas provavelmente, se eu não tivesse esse X, eu estaria continuando a fazer coisas que não são muito adequadas. Então, a gente tem que, sim, lógico, sempre tentar melhorar, né? A gente não nasceu aqui para sofrer, não é isso. Mas o pensamento que a gente não pode ter é de rebeldia, né? Ficar rebelde, ficar bravo, xingar, não, porque o universo ele é justo, ele é 1000% justo, né? Alguém disse, né, que não cai uma folha de uma árvore sem que não seja da vontade de Deus. E isso é justo, e ele é justo, né? Bom, alguém quer fazer uma observação? Senão eu continuo. O universo, Marcelo, ele te devolve aquilo que você ofereceu para ele. Uhum. É um bumerangue. Exatamente. Você vai jogar e vai receber de volta. E essa questão do aceite, ela é muito complicada. O véu do esquecimento, ele não é à toa. Por quê? Eu posso até dizer assim, não, aceitei meu filho como meu filho, eu não teria problema se eu soubesse que nós éramos inimigos no passado. Por me engano. E quando a gente olha e vê, ao invés de vê-lo como filho, eu o vejo como um inimigo, pronto,
Será que eu vou reagir da mesma forma que eu estou reagindo hoje? Uhum. Será que eu vou pensar que eu devo amá-lo? Ou será que eu vou pensar que eu devo fazer um novo duelo com ele? Então, Sim. as nossas questões, elas precisam ser realmente esquecer as encarnações anteriores e ver o que eu posso melhorar para fazer agora. O que eu posso? Onde eu tenho ação? Qual é a minha atitude? Sim. E aí a gente vai melhorando. É isso aí. É isso aí. Perfeito. E a pior coisa do mundo é a rebeldia. É porque ela destrói, ela assola, né? Você perde, quando você se rebela, você perde a oportunidade de... Você perde um ponto, vamos dizer assim. Você perde um ponto. Não é uma boa ideia. Se você não se atrasa, você não sai do lugar. Exatamente. Estagna. Sim. Alguém mais? Tá? Então continua. Mas uma vez que estou aqui, em uma assembleia onde se trata, acima de tudo, de estudos, eu vos direi que aqueles que estão privados da visão deveriam considerar-se como os bem-aventurados da criação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que seria preciso arrancar vosso olho se ele fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que ser a causa de vossa perdição. Quantos há em vossa terra que amaldiçoarão um dia nas trevas terem visto a luz? Como são felizes os que na expiação são atingidos na vista. Seu olho não será de modo algum motivo de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente a vida das almas. Podem ver mais do que vós que vedes claramente. Quando Deus me permite abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e lhes devolver a visão, digo a mim mesmo: alma querida, por que tu não conheces todas as delícias do Espírito, que vive de meditação e de amor? Então não pedirias para ver imagens menos puras e menos suaves do que aquelas que podes perceber em tua cegueira. Bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais feliz do que vós que estáis aqui, ele sente a alegria, pode tocá-la, vê as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da terra conseguem ver. O olho aberto está sempre pronto a fazer com que a alma caia. O olho fechado, pelo contrário, está sempre pronto a fazê-la se elevar a Deus. Acreditai em mim, meus bons e caros amigos. A cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, enquanto a visão é frequentemente o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como ficarias feliz? E quem sabe se esta alegria não te poria a perder. Tem confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por ti tudo o que me for permitido. Mas, por tua vez, ora e reflete sobre o que eu acabo de te dizer. Antes que me afaste, vós que estáis aqui, recebei minha bênção. Tem uma nota aqui, né? Fala assim: quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, é preciso procurar a sua causa em uma vida anterior. O que chamamos de caprichos da sorte nada mais são do que os efeitos da justiça de Deus, que não aplica punições injustas e determina que, entre a falta e a pena, sempre haja uma relação. Se em sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, aponta-nos, entretanto, o caminho dizendo: quem matou pela espada morrerá. Palavras que podem ser traduzidas assim: sempre se é punido naquilo em que se pecou. Se, porém, alguém é afligido pela perda da visão, é que a visão foi para ele um motivo de queda. Talvez também tenha sido o motivo da perda da visão para outro. Talvez alguém tenha se tornado cego pelo excesso de trabalho que impôs, ou, em consequência,
de maus tratos, da falta de cuidado, etc. É desse modo que ele sofre agora a pena de talião. Ele mesmo, em seu arrependimento, pôde escolher essa expiação, aplicando a si próprio essas palavras de Jesus: se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o. Eu vou focar nas últimas frases que ele fala aqui, ó. Fala assim: ele mesmo, em seu arrependimento, pôde escolher essa expiação, aplicando a si próprio as palavras de Jesus. Veja, gente, essa ideia de pecado, eu acho que é uma das piores ideias que existem. Olha o feijoada aí, gente. Ele está com saudades. Ah, Saudade nossa. então, não existe o pecado. O que existe, e não existe a punição de Deus. Nós, quando nós percebemos o mal que nós fazemos, nós é que resolvemos acertar os ponteiros com a natureza, com o universo. Porque é o certo a fazer, né? Quando você faz mal para alguém, você não pede desculpa e tenta se retratar? É a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente tem. Olha só que bênção, né? A gente ter a chance de poder corrigir alguma coisa. Bom, é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que para mim tá ok. Mais alguém? A Fernanda parece que quer falar. Não? Ah, Fernanda, olha lá. A Lucélia, lá, ó. Marli. Estamos só ouvindo. Ficou tão claro, né, Marcelo? Tá muito claro. Ah, meu Deus do céu. Então tá. Bom, então, passo o bastão para a Marli. Vamos lá, né? A gente está falando da pluralidade das existências, né? E vamos falar das ideias inatas. Eu vou falar pergunta por pergunta, que facilita mais para mim, tudo bem? Como queira. Tá. 218. O espírito encarnado conserva algum traço das vitórias que obteve e conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Pergunta Kardec, e os espíritos respondem: resta-lhe uma vaga lembrança, a que chamamos de ideias inatas. Então, nós sabemos que o espírito não perde seu conhecimento de outras existências, né? E as ideias inatas são exatamente isso, a lembrança que o espírito tem, a vaga lembrança, né, de suas existências anteriores, né, de aprendizados, de realizações que esse espírito teve, né. Então, alguns filósofos, vou citar até um aqui, né, o John Locke, ele fala que ele defende que as ideias inatas seriam um papel em branco. Aí, conforme você nascesse, você ia vendo as coisas e ia preenchendo aquele papel na sua casa mental. Mas isso não explicaria as crianças que nascem já com algum, com as crianças já nascem assim, predispostas a ter um aprendizado mais rápido, a ter a aptidão para música, né? Então, se John Locke tivesse certo, isso não aconteceria. Então, o espiritismo é que realmente faz essa relação. O espírito, sim, ele traz lembranças de vidas passadas, né? Porque a gente vê crianças precoces fazendo coisas assim, pelo corpinho infantil dela, fazendo coisas extraordinárias, né? Então, isso é chamado lembranças de vidas passadas, né? São as ideias inatas.
Algum comentário? Algum comentário? Posso passar para 218A. Tranquilo. 218A, teoria das ideias inatas não é quimérica? Pergunta Kardec, né? Quimérica quer dizer ilusão. A espiritualidade responde, não, pois os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito liberto da matéria sempre se recorda. Durante a encarnação, pode esquecê-lo em parte momentaneamente, mas a intuição que lhe dá, que lhe fica, ajuda no seu adiantamento. Sem isso, ele sempre teria que recomeçar. A cada existência, o espírito toma um ponto de partida, aquele que se achava precedente. Então, os conhecimentos de vidas anteriores refletem nas nossas vidas posteriores, né? Esse processo de aprendizado são manifestações, esse processo são, desculpe, não são manifestações, esse processo é um aprendizado que tem uma continuidade. Então, se você está no ponto A, foi para o ponto B nessa existência, na próxima vida você continuará no ponto B. Mas o que você aprendeu do ponto A não será esquecido jamais. Isso é um patrimônio, uma conquista do espírito, né? Então, tudo que nós aprendemos na vida anterior segue conosco, né? Nossos costumes, nossos hábitos, nossas características morais também, né? Então, a gente sempre fala, né? Vamos ter uma boa conduta agora, porque o tempo urge, né? E o espírito tem lá na sua casa mental tudo gravado, e, como diz o Marcelo, né? Ele mesmo pede para fazer seus acertos, né? Algum comentário, por favor? Boa. 18B. Carlos, falou alguma coisa? De boa. Tá. 218B. Deve, então, haver uma grande conexão entre duas existências sucessivas? É importante isso. O espírito precisa passar por muitas experiências, né? Esse é o motivo que ele reencarna. E muitas vezes ele tem que passar por culturas diferentes, por condições sociais diferentes, por outras vidas bem diferentes, até em condições físicas diferentes, para ele se depurar conforme a necessidade de sua evolução. Ele mesmo se programa para isso, né? E ele vai, com isso, criando afetivo, né? Criando laços afetivos, vai desenvolvendo, melhorando, né? Mas a cada intervalo do desencarne para o mundo espiritual, lá na erraticidade, lá no mundo superior, o espírito tem a oportunidade do aprendizado, né? Ele tem a oportunidade de se arrepender de alguma coisa que ele tenha feito de ruim, né? Então, ele tem a oportunidade, nesse intervalo, de trabalhar, fazer seu próprio desenvolvimento, estudar, aprender, e graças à misericórdia divina, ele pode, numa nova existência, estar bem melhor do que, né, se programar para fazer seu plano reencarnatório de forma justa, né? E é por essa razão que, às vezes, o espírito não tem essa intuição, essa ideia inata, essas ideias inatas tão apuradas, né? Em algumas pessoas, essas ideias são aguçadas, né? Em outras pessoas, ela é mais suave, mais amena. Por quê que é mais amena? O espírito não lembrar dos seus erros do passado, mas, quando necessário,
a espiritualidade vem, né, intervém e auxilia, porque Deus não abandona seus filhos, não é verdade? Então, quando fala de tudo isso, a gente lembra, né, Fernanda, a gente chegou a comentar sobre isso, né, Minha Vida em Outra Vida, né, que ela volta, né, reconhece imediatamente, tem essa intuição aguçada, vai atrás, né, e acaba reencontrando seus filhos, né, na encarnação passada, né? Então, em alguns espíritos, essa intuição, que são ideias inatas, é mais aguçada, em outros menos, conforme, né, é, conforme a necessidade, né? Nem sempre tem coisa que dessa vida eu prefiro esquecer, imagino de vidas passadas. Algum comentário? Só uma observação de experiência própria, Uhum. só para ilustrar o que você disse, muito bem dito. Quando todo mundo, tenho certeza, quando era jovem ou criança, já sentiu nostalgia, uma nostalgia que você não sabe o motivo, mas você sente essa nostalgia, dá aquela saudade que você não sabe do que é. Todo mundo tem isso, com certeza. E eu tive também, né? Então, isso, na verdade, é aquela sementinha que fica da encarnação anterior ou das encarnações anteriores que a gente sente. Então, na verdade, as vidas são conectadas, né? Mas Então, num grau suficiente para não nos atrapalhar, né? muitas pessoas, Marcelo, costumam falar, eu tive um déjà vu, né? Isso. Nossa, aquilo que já foi visto, né? Mas Aham. em determinado, nós, dona de casa, temos muito isso, né, Elaine? Bom, eu digo assim, nós, dona de casa, temos isso. A gente tem a sensação que já fez aquela coisa, mas a gente sabe que na vida, agora, não fez. Não fez. Mas a gente fala, nossa, eu estou me pegando fazendo isso aqui, eu já fiz isso. Eu já vi essa pessoa em algum lugar, mas você nunca viu a pessoa. Você já esteve em algum lugar que você nunca esteve, né? O pessoal Todo chama mundo. de déjà vu, né? Aquilo que a gente parece ter visto, mas não viu, né? Então, acredito que as ideias inatas estejam interligadas a isso, não é, Marcelo? Talvez. Mais algum comentário, por gentileza? Eu queria comentar uma coisa, já que o Marcelo falou dessa questão de uma nostalgia de algo que você não viveu, né, conscientemente. A mãe do Pedro, a Márcia, faleceu já faz 15 anos. Quando eu conheci o Pedro, na verdade eu conhecia desde criança, mas só de vista, mas quando a gente começou a namorar e tudo mais, ela já havia falecido, né? E eu tenho uma sensação muito forte que eu não sei explicar. É uma saudade dela, mas eu não convivi com ela. É algo muito estranho, especialmente depois que as meninas nasceram. Eu sinto saudade dela, mas eu fico, como que eu posso sentir saudade de uma pessoa com quem eu não convivi? E os laços afetivos? Pois é. Mas é só esse comentário. Eu conheci a Márcia, uma grande pessoa, viu? Né? Eu gostava muito dela. Podemos continuar? Célia, parece que você quer comentar alguma coisa. Não? Sim. 219. Qual é a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parece ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, cálculos, etc., né? Aí responde a espiritualidade. Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual ela mesma não tem consciência. De onde queres que ela venha? Os corpos mudam, mas o espírito não muda, embora troque de vestimenta.
Não é raro a gente ver crianças com dons, né? Eu lembro o Marcelo deve ter visto essa entrevista da Akiane Camaric, é Ah, aquela sim. menina norte-americana que Sim. pinta quadro desde os 4 anos, né? Eu a sigo. Isso, e ela pintou, inclusive, o quadro de Jesus Cristo aos 10 anos. Então, na entrevista para o Fantástico, ela disse assim, que ela adormece, tem uma visão, e posteriormente o quadro sai. Eu, particularmente, tenho uma ideia, até gostaria da sugestão do Marcelo e do Carlos nesse sentido. Eu acho que quando ela adormece, as informações que estão dentro acompanha através do perispírito, né? Ela faz o desdobramento, né? A qual ela chama de visão. E ela consegue conectar com os conhecimentos de vidas passadas dela e consegue. Os quadros dela são maravilhosos, não são, Marcelo? São. Maravilhoso. Então, assim, então a espiritualidade sempre nos responde que essas são lembranças de existências anteriores, né? Mas que a criança não tem consciência. Então, de onde vêm esses conhecimentos, né? O corpo muda, né? Mas o espírito permanece o mesmo. Quando reencarnamos, esquecemos temporariamente das existências passadas, o que é uma benção. Já pensou? Eu fui inimiga do Marcelo e agora eu olho para ele, né? Então, Deus faz com que a gente esteja ali, é uma benção esse esquecimento, porque faz com que a gente procure melhorar, reconciliar com aqueles que a gente machucou, feriu, né? A gente tem essa chance de se redimir perante o outro, né? E o outro também tem a chance de redimir-se com nós, né? Então, se não fosse assim, ficaria muita mágoa. E outra coisa, né? Isso ficaria assim um círculo vicioso, né? Pensou? Sem essa, com a lembrança, se estou com raiva do Marcelo, na próxima vida estou com raiva do Marcelo, na próxima vida estou com raiva do Marcelo, isso não passa nunca. Então, o esquecimento é porque o espírito se depure, se desenvolva, cresça, né? Esquece, perdoa, né? Então, Deus dá essa oportunidade para a gente, para que nós podemos acertar com nossas imperfeições, né? No livro que é Espírito, no item 118, Kardec faz uma observação que eu achei bem interessante. Ou Deus criou seres um mais perfeito que os outros, ou esse aprendizado advém de vidas anteriores, né? Quer dizer, ele faz 2 pontos. Ou Deus criou seres um mais perfeito que o outro, o que não seria justo, né? Não sei, porque Deus é justiça, né? Deus é amor. Então, todos os filhos, né? Esse esquecimento cabe, como diz o Carlos, né? O véu do esquecimento, né? Ele é importante para que a gente siga sempre em frente, uma evolução. Algum comentário, por gentileza? Ai, Lucélia, eu sinto que você quer falar. Fernanda. Carlos, você está muito quieto hoje, Não, Carlos. tá tudo bem. Isso, foi a visita da sogra, né? Acho que nós estamos um pouquinho cansados. Só ouvindo. Então, tá. Então, vamos para 220. Com a mudança dos corpos, pode perder-se certas faculdades intelectuais, deixando-se ter, por exemplo, um gosto pelas artes? Responde a espiritualidade. Sim, desde que se tenha desonrado essa faculdade, empregando-a mal. Uma faculdade pode também ficar adormecida durante uma existência, porque o espírito quer exercer outra e não se relaciona com ela. Neste caso, permanece em estado latente para reaparecer mais tarde.
O Marcelo, no livro do Evangelho, deu um grande exemplo sobre isso, né? A gente sabe que tudo que aprendemos não se perde, mas para cada reencarnação, muitas vezes é determinado um tipo de conhecimento, que o espírito não vai utilizar. Aquele conhecimento que ele teve, ele não vai utilizar, ele não pode, ou não precisa dele nessa existência. Então, naquela encarnação, isso não seria útil para ele, muito pelo contrário, podia complicar ainda mais a situação. Marcelo falou da questão do cego, né, da cegueira e tal, e eu me lembro que eu li um livro justamente sobre isso, Marcelo. Ele era médico, e encarnações ele veio, e no princípio ele comprava aquele corpos para fazer a medicina, né? E depois ele foi ficando cada vez mais, assim, foi ficando cada vez mais ambicioso pela ciência, vamos dizer assim. E aí ele começou a fazer máfia, e depois disso ele começou, ele e um amigo, a arrancar cadáveres de pessoas comuns, sem autorização da família, né? E assim, ele foi, pediu desculpa, se programou, voltou e continuou fazendo, até um determinado momento que ele fala, pelo amor de Deus, me manda cego, porque só assim eu vou aprender, né? Então ele volta numa nova existência, cego, né? E aí ele vai cair num abismo e um amigo o acode. Só que esse amigo também era cego, mas já estava evoluído, só pediu para vir nessas condições para ajudá-lo. E era justamente esse amigo que o ajudava a retirar os cadáveres, sabe? Então, isso acontece, sim. Você vê, ele precisou vir numa condição de cegueira para poder, e os conhecimentos de medicina que ele tinha se perdeu pelaquela existência, porque ele precisava se depurar, né? Então, ele usou mal aquilo que Deus deu, né? Ele lesou seus irmãos, né? Ele agora precisava resgatar os seus débitos, assim como todo espírito, né? Então, é impedido de ter acesso à inteligência numa existência, né? Né? Até que ele aprenda. Alguma dúvida, por favor? Tranquilo. Tranquilo. Então tá, vamos para 221. E uma lembrança respectiva que deve o homem, mesmo em estado selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura, é uma lembrança que ele conserva daquele que sabia como espírito, antes de encarnar, mas o orgulho frequentemente abafa esse sentimento. 221A. É a mesma lembrança que deve certas crenças relativas à doutrina espírita, que se encontra em todos os povos. Responde o Espírito, essa doutrina é tão antiga quanto o mundo, por isso que a encontramos em toda parte, e é essa a prova de sua veracidade. O espírito encarnado, conservando a intuição do seu estado de espírito, tem a consciência instintiva do mundo invisível, mas quase sempre ela é falseada pelos preconceitos e a ignorância mistura ela à superstição. A 221, eu fiz sim, eu pesquisei, mas eu vou precisar já da ajuda dos universitários. Então, assim, fé é uma manifestação que pode ser observada em todos os povos, mas em todos os povos. A crença é o Criador, a crença e o Criador é inato ao ser humano. Podemos observar nas sociedades mais remotas que sempre houve a cultura da crença.
a divindade ou algo superior. É responsável pela nossa vida, né? E até os dias atuais são assim, né? Se cria no xamã, no cacique, né? Mas sempre é uma entidade, né? Então, lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem, na consciência. Só isso que os espíritos respondem, na consciência. Portanto, a lei divina está na nossa consciência. Enquanto fomos criados, um dia simples e ignorantes, mas na criação divina já estava escrita a lei. Então, nós trazemos essa crença da fé vinda do Criador, né? A relação entre encarnados e encarnados existe desde sempre, desde sempre. Para provar isso, a gente sempre fala assim, né? Que Moisés, ele proibiu os hebreus de evocarem os espíritos, né? É algo muito comum naquela época. Para tudo, os hebreus evocavam os espíritos, para tudo. Para as coisas mais fúteis, mais banais. Então, Moisés proibiu. Agora, se Moisés proibiu que fosse evocado os espíritos e que tivesse relações, contatos com esses espíritos, então a gente logo tem certeza que, através dessa proibição de Moisés, que é sim possível nós termos contato com a espiritualidade. E que a espiritualidade já existia desde Moisés. Isso está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10, 11, 12. Aí eu fiquei com dúvida nessa 221, vou estar pedindo ajuda aos universitários. Carlos, manifeste, meu Qual é a filho. dúvida? Não, eu não tenho dúvida. Você falou, fiquei com dúvida. Não, eu não tenho certeza se meus colegas entenderam. Certo, mas eu acho que entenderam, porque ficou claro, na minha opinião. Essa questão que você fala da manifestação dos espíritos terem sido proibidos por Moisés, é aquela questão, se ele proibiu, é o que fazia, né? É porque existe. Ninguém proíbe o que não existe. Exatamente. Então, e o que ele proibiu? Ele não proibiu que hoje nós nos reunamos em casas espíritas para ajudar, fazer a caridade através da mediunidade. Não. E, como você bem disse, as manifestações para brincadeiras. Fúteis. Para cobrir o futuro, para ver se eu vou casar, se eu vou ficar solteiro, se eu vou ficar rico, se eu vou ficar pobre. Então, isso daí realmente não é legal. A gente precisa usar da mediunidade, e a mediunidade é outra coisa que pode ficar latente no ser humano, ficar lá quietinha, porque se ele usar mal, ele perde a mediunidade. Então, a gente precisa tomar alguns cuidados. E a questão das ideias inatas, isso tudo que a gente tem, está tudo no nosso perispírito, tudo está gravado lá. E nós vamos acessar quantas e quantas vezes a gente não toma uma atitude por intuição. Por que é que a gente tomou essa atitude por intuição? Porque existe lá. Senão, não conseguiria fazer. Então, exatamente. eu faço porque está dentro de mim. E Foi aquela questão do remédio, né, Carlos? Isso, exato. E a clareza não precisa ter. Você vai buscar porque está do lado direito, lá em cima, você traz aqui. Não. É através da intuição. Você age de uma forma natural que depois você pensa, como que eu agi daquele jeito se eu não sabia? Exatamente. Como disse a Fernanda na questão da sua sogra. Como eu não convivi, posso ter saudade? Como que eu vou descobrir? Onde está essa informação? Como que eu cheguei até ela? Está tudo no nosso perispírito. Tudo está ali. Aquilo que é impureza, eu preciso trabalhar para que ele se torne puro.
Então, não tem só coisas boas nele, tem as coisas que não são tão boas assim. Eu preciso trabalhar para que ele se melhore, para que ele se purifique. E dia após dia, como a gente falou no Evangelho. Eu acho que os dois de hoje eles estão muito semelhantes. Tá mesmo. É o tipo da coisa que assim, é para vocês reforçarem, tá? Vamos entender? Porque nós precisamos disso. E é importante para a gente saber disso. Isso acontece muito em casa quando a gente faz o evangelho. Né? Pô, a gente leu aqui, está lendo ali a mesma coisa. Né? É reforço para que a gente possa entender o que a gente está passando. Porque, como disse o Marcelo, que eu tenho essa dificuldade, não é de vida passada, é agora. O que eu faço agora? Da mesma forma, eu tenho uma dificuldade, eu tenho que saber como eu vou lidar, onde está gravado isso, eu não preciso descobrir onde está. Eu preciso eu preciso me retirar, me fazer uma introspecção para, né, ou é a meditação, como já sugeriu o Marcelo, ou é uma prece que você faça, mas você precisa, para você poder ver quais os caminhos a tomar. E não adianta, não vamos nos iludir achando que nós vamos fazer isso uma vez e vamos resolver o nosso problema. É exercício diário. Inclusive, nas nossas noites de sono, assim, é bom pedir para o nosso amiguinho, a gente, levar para a gente trabalhar também. E estudar também. Porque o corpo pode descansar, mas que espírito descansa para poder evoluir? Okay. A noite é feita para descansar o corpo físico, né? Não o espírito. Exatamente. O espírito não precisa descansar. Ô, Carlos, deixa eu fazer uma pergunta. Uma pessoa que toma medicação para dormir, por exemplo, eu tenho insônia crônica, né? Uhum. Eu tenho insônia crônica. Então, eu tenho que tomar medicação, senão eu não durmo. Mesmo eu tomando medicação, eu posso estar pedindo para a espiritualidade me orientar? Claro. Claro. Com certeza. Com certeza. Eu vou fazer o desdobramento da mesma forma, né? O medicamento age no seu corpo, para você Certo. dormir, para você descansar. Mas e o dono dele, o dono da carcaça, onde está? Certo. Esse não está tomando remédio, esse está precisando trabalhar, estudar, se desenvolver, e isso pode fazer na espiritualidade. E esse trabalho eu vou fazer no desdobramento, é isso? Pode ser que sim, mas não é desdobramento. O corpo não fica parado, o corpo fica parado, o espírito não. O espírito já sai. Uhum. Tá certo. Só uma observação. A diferença entre projeção astral e sonho é uma só. A projeção astral você é consciente e lembra. Só isso. Uhum. Então, na verdade, toda noite a gente sai do corpo. Às vezes a gente não se lembra, às vezes a gente se lembra. Né? E aí onde Conforme a necessidade. sai do corpo? Hã? E aí onde o espírito vai quando ele sai do corpo toda noite? Então. É onde o teu hálito mental te leva. Uhum. Porque se você estiver brigando, discutindo, xingando, você acha que você vai se encontrar com a equipe de Chico Xavier? Não. Não. Só se o Chico Xavier visitar o umbral, né? Para nos resgatar. Ai, gente. Então, é isso. Você vai. Um exercício diário, porque cada vez que a gente discute, que a gente briga, a gente baixa a nossa vibração. Uhum. Mas, gente, eu fiz uma brincadeira, mas isso é sério. Normalmente, os espíritos, nós formamos caravanas para ir ao umbral. Para ir ao umbral, para ajudar aqueles que a gente pudermos. Quando a gente tem essa condição, sim. Sim, sim. Por isso mas que você sabe, senão a gente vai ser visitado, né, Elaine? Mas sabe, Eliane, perdão. Desculpa. Mas isso tem sido mais frequente do que você pensa. De caravanas daqui indo para o umbral. Não. Então, mais uma coisa, Marcelo, eu vejo assim, graus. Nós não seremos os comandantes das duplas. Não mesmo. Nós seremos o braçal. O ajudante. Já é alguma coisa.
Sim, longe disso, imagina, capaz. Se aqui na Terra a gente precisa que alguém nomeie um gerente, um diretor, um chefe, alguma coisa, lá não tem. Você sabe respeitar o seu nível. Você sabe que o outro é superior a você. Então você não vai falar nada. Não, Sim. estou querendo fazer, limpar o chão, daqui que eu vou limpar. É pegar na maca, daqui que eu vou pegar a maca. Isso. Porque é por moralidade, por questões morais. Então você não discute. Aqui você discute, você briga. Por que ele não é no comando? O que ele tem de melhor de mim? Você vai discutindo. Agora lá. E muitas vezes a gente vai para ser como é que chama? A isca, Sim. Como assim? por causa da nossa baixa vibração, né? Aí eles se encontram com a gente e a espiritualidade vem ajudar. Exatamente. Ai, não vai ser isso não, Marcelo. Isso eu não sabia. Também não. Com certeza. Eu prefiro limpar o chão. Só que aí nós somos amparados. Eu prefiro limpar o chão. Eles não eu levo a Lucélia e a Fernanda comigo ainda. Eles não nos deixam a Deus dará, eles estão conosco. Claro que não. Ajudar. Então, vão estar sempre nos apoiando. Sim. Mas a espiritualidade é magnífica, né? Deus é muito perfeito, gente. Como dizia meu amigo Newton Borges, um senhor, inclusive, mais velho que minha mãe, Carlão, para a gente não atrapalhar, a espiritualidade faz tudo tão perfeito. Mas a gente atrapalha. Verdade. Com certeza. Eu fico vendo vocês falar assim, eu fico imaginando, gente, como a espiritualidade trabalha sem cessar para nos ajudar. A gente é ingrato, sabia? Olha, eu vou te falar uma coisa, viu, Marli? Você não lembra, mas você está participando sim. Tá? Você não lembra. E assim seja, Marcelo. Tá. E assim seja. Aliás, todos nós aqui. Ninguém escapa. Eu estou disposta a qualquer coisa, limpar chão, fazer qualquer coisa para ajudar. Bom, gente. Obrigada, viu, gente, pela atenção. Desculpe, eu não tenho muita experiência, mas estou me esforçando, viu? Estamos todos juntos. Agradeço a vocês por essa oportunidade. Está todo mundo no mesmo barco. Opa, com certeza. E acho que é de Herculano Pires isso que ele diz assim: no espiritismo não tem professor, não tem mestre, todo mundo é aprendiz. Exatamente. Eu acho que é de Herculano Pires essa frase. E é a pura verdade. Estamos todos aqui no mesmo barco. Exatamente. Bom. Obrigada, mesmo assim, viu? Bom, as vibrações é do Carlos, né, Carlos? Sim, foi. Acho que a gente podemos ir para ela, né? Vamos lá. Então vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações, silenciar as nossas mentes, para nos sintonizarmos com a espiritualidade do mundo. A gente nos acalmando, vamos nos superando, buscando essa conexão. Vamos mentalizando a paz, a saúde, o equilíbrio, buscando a sabedoria para entender e sentir o amparo energético oferecido a cada um de nós através de nossos mentores, seja o grupo, seja o nosso mentor individual. Vamos nos deliciando dessa energia que vem da canal. Confiantes em Jesus, vamos nos imaginando nesse momento envolto essas energias benéficas, bem como na figura do nosso amado Mestre Jesus. Vibremos pelo nosso planeta Terra. Os países, guerra, locais que sofrem com os desastres naturais, causam estragos aos familiares, aqueles que estão na região.
Aos nossos irmãos que se encontram ao céu aberto, sol, a chuva, o frio, que não têm o que comer, que não têm onde dormir, que eles possam, através da educação, receber a caridade amiga, orientando-os a esse. Aos doentes que se encontram nos seus lares, nas clínicas de repouso, nos hospitais, aos orfanatos, às creches, ao abrigo das crianças. Aos presídios, onde os nossos irmãos que lá estão com a posição, aqueles que foram, mas estão inocentes, aos que lá trabalham para dar a segurança pública. Aos nossos locais de trabalho, ao abrigo dos idosos, ao asilo São Vicente, a todos os asilos de família. Nossas cidades, nossos vizinhos, pelo nosso grupo e pelos nossos familiares. Pedimos também a frutificação de nossas águas, a fim de que possamos tomar o remédio necessário e na medida exata para nos ajudar, nos auxiliar em nossas desconfianças. E assim, Senhor. Vamos agora para a nossa lista de assistidos, que nossas vibrações cheguem até todos os que estão necessitando, que nossas orações atinjam e tragam benefícios a todos estes que estão na nossa lista. Lista de assistidos, os encarnados: Ademir Eduardo Bento, Adolfo Lenharo, Adriana Gomes, Adriano Antônio Filho, Alice Helena Pérez, Ana Júlia Machado, Ana Regina Zuqueto de Menezes, Andressa Goulart Soares, Antônio Carlos Gise, Arthur Mazuti, Assis Miguelito, Benício Nunes Cassiolato de Oliveira, Carlos Alberto Maia, Clarinda Conceição Pandini Raimundo, Cristiane Zanqueta, Dante Marques Gonçalves, Dave MacLean, Dirceu de Oliveira, Douglas Abnagim, Edna Cristina Goulart, Eduarda Gise Roque, Elvira Saran, Fernando Nunes de Oliveira, Gabriel Mazuti, Gabriela Morgante, Genésia Saran, Gilberto, Guilherme Gabriel Romagnelli, Helena Conceição, Helena Nogueira Ribeiro, Heloísa, Henrique de Oliveira, Isabela Rota, Janice Cassiolato Marques Guaçábia, Jéssica Santos Silva, João Abnagim Filho, João Maríngolo, João Nunes Cassiolato de Oliveira, Job Ferreira Nogueira, Júlia Daça da Silva Santos, Júlia Profilha Julice Mazuti Pazuki, Juliana Marsola, Leonardo Correia Imafuco, Lesiana Santos Silva, Loide Teodoro Ribeiro, Luciana Rota, Manuela Gaeta Blasi, Marcelo Fortini, Márcio Luiz Pazuco, Marco Antônio Barbosa, Marco Aurélio Goulart, Marco Giardi, Margarida Conceição, Maria Camila Cruz, Maria Helena Valim Pérez, Maria Paula Santos Silva, Maria Tereza Carvalho, Mariana Pistelli, Marlene Midon, Michele Zampar Silva, Monize Galante, Neide Goulart, Olinda, Patrícia Maria Teodoro Ribeiro, Rafael Zamur, Ricardo César Madalena Batista, Rubens Cascapeira, Sandra Marina Lenharo, Sérgio Henrique Anequini, Silvana Gonçalves Rangel, Silva Helena Abnagim, Sofia Almeida, Tarcísio José Teodoro Ribeiro, Tatiana Alexandre, Tainá Andrade,
todas as escolas do Brasil e do mundo, todos os alunos e professores, escolas ETEC Dr. Francisco Nogueira de Lima, Instituto e todas as escolas de Casabranca, todos os moradores de Alqueirão do Mato, Wanda Gonçalves dos Santos de Resende, Vanessa Cecília Martins, Vera Lúcia Alexandre, Valquíria Machado Lessa, Wesley Rota, William Abnagin, aos desencarnados, Alain Rangel Filho, Bárbara Menegatti, Breno Dávila Pinheiro, Caetano Paluan, Elizabeth Tenreiro, Giovanni Silva Pereira, Hélia Coelho, Juliene Rodrigues, Hermenegildo Osvaldo Sabaini, Luiz Gustavo Santos Silva, Márcio Espíndola, Maria Aparecida Siqueira Cosse, Maria Benedita Dias, Maria Elisa S. Soares, Mariana Piccolo, Mateus Henrique de Oliveira, Maurício Zanqueta, Terezinha Nalim Penteado, Valdir Donizete Severino, Valesca Gomes de Souza Dalbério. Que todos eles recebam as nossas energias positivas e as nossas vibrações. E assim, vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, por estarmos aqui mais esse domingo de aprendizado, de vibrações, agradecendo aos mentores que estiveram aqui presentes. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos temos ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que tenhamos uma ótima semana. Que assim seja. O trem aqui. É que eu tava tossindo, eu fechei. Alguma observação, algum Eu comentário? estava espirrando aqui durante toda a vibração do Carlos. Tudo bem? Eu queria perguntar uma coisa. Tem uma pessoa que há 2 anos tem feito muito mal para minha irmã e para os meus sobrinhos. E eu queria colocá-la na lista de assistidos. Será que pode isso? Para Claro. ver se os espíritos de luz conseguem ajudá-la. Pode, com Com certeza. certeza. Sim, Você coloca lá no WhatsApp, a gente inclui, Fê? claro que sim. Coloco sim. Tá? Ah, Você obrigada. coloca o nome da pessoa, a gente coloca. Com certeza. Ah, precisa de oração, Vamos né? orar por todos. É. Né? Tá? Vamos dar muita luz. Isso. Boas Eu estou energias. ensaiando para falar faz tempo, mas eu acho que como faz mal para ela, me dói, né? E aí aquele pensamento egoísta de, eu não quero bem para essa pessoa, não, mas na verdade é o contrário, a gente precisa querer o bem, né, para ela. Sim, bem assim. Temos que querer o bem. A Eliane lembra sempre, quando a gente conversa de casa, de um fato que aconteceu quando a gente estava no Zé Carlos. Lá em Monte Alto, o pai havia assassinado o seu filho só para não pagar pensão. E o que acontece nessa hora? Oração para a criança. Numa das nossas reuniões, a espiritualidade fala assim: esqueceram do pai? Ele não precisa de orações? Vocês acham que só porque ele cometeu um crime, ele pode ser penalizado para toda a eternidade? Foi um puxão de orelha para nós, porque nós chegamos já iniciando o trabalho, vamos pedir pela criança, porque é o que você faz, não é? A cidade estava toda
né, comovida, desejando muito bem ao pai, né, porque você já imaginou. E só que nós levamos um puxão e um chacoalhão aquele dia, porque de repente, para que começamos os trabalhos mediúnicos, vocês já pediram para o pai? É aquele negócio, né? Porque o que a Fernanda nós vamos falou, pedir a para o gente pai? esquece, a gente quer só, mas só que ele também precisa, senão não vai mudar. E se Uhum. ele não mudar, ele não vai te ajudar. Somos os instrumentos, como a gente Sim. falou no livro dos Espíritos. E isso mexeu tanto comigo que de todo o aprendizado, isso eu sempre levo para mim. Quando eu ouço qualquer notícia, seja essas épocas que teve todos esses negócios de escola, qualquer coisa, a primeira coisa, eu elevo o pensamento sempre para a pessoa que fez, depois para os outros. Porque mexeu tanto comigo isso daí que eu falo, é verdade, né? É verdade. Não, Sim. A gente julga, né? a gente julga. Ô, Eliane, lá no livro da Esmeralda, né? Não sei se você leu, teve a oportunidade de ler, eu lia muito, né? Os livros da Zíbia Gasparetto. Então, tem um determinado momento que o Cigano Miro, ele tem uma espiritualidade, assim, aguçada, sabe? Então, aí ele pede para orar pela pessoa que assassinou, né? É. Outra. Aí o cara falou, mas eu não posso rezar por ele. Ele é um assassino. Ele fala assim, e tu nunca mataste? Nunca roubaste? Ele fala, não, eu nunca matei. Não, a gente mata a perspectiva do outro. A gente rouba a paz alheia. De uma certa forma, a gente também mata. É verdade. Nossa. Sem contar das vidas anteriores, né? Sim, Sem contar isso. então a gente já Essa, vê se a gente não roubou a paz de ninguém, se a gente não matou o sentimento de alguém. essa Né? cara de paisagem é de agora, mês e antes. É isso aí. Então, Me veio uma coisa na cabeça agora, eu não sei se é intuição, veio assim, o SANS não precisa de remédio. É verdade, né? Veio aqui na minha cabeça, o SANS não precisa de remédio. Jesus fala isso em Mateus, né? Veio, não sei se sopraram, assim, mas eu precisei falar. Jesus fala que os sãos não precisam de remédio, né? Que os doentes precisam. Então, quem precisa de prece é Realmente, bem colocado, Lu. Então, veio soprou assim na minha cabeça. Para mim, assim. Aí eu pensei, vou falar. claro, Obrigada, Lucélia. tem que compartilhar, com É certeza. verdade mesmo, quem precisa mais de prece são esses que ainda agem do lado errado, né? Sim, Porque com certeza. Vamos orar pela essa pessoa, Fernanda. Obrigada. Vamos sim, com certeza. Vou colocar o nome dela lá no grupo depois. Coloca sim, a gente põe na lista, tá? Bom, a vontade que a gente tem é de não parar, né? Mas tem que parar. Tem que parar. Verdade, dá vontade. Tem que parar, que quem vai fazer a janta sou eu. Então tem que ser. Vai lá. Olha só. Um abraço. Boa Abraço. semana, quarta-feira, pessoal. Uma semana cheia de luz para todos. Tchau, dona Clara. Amém. Tchau, pessoal. Boa semana. Boa semana. Até quarta. Tchau, gente. Até quarta, se Deus quiser, né? Verdade. Tchau, tchau. Tchau.